O título da mensagem de hoje é Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. É exatamente o título da música que já foi cantada. E no dia da vigília, eu testemunhei aqui sobre a importância dessa música na minha vida. E eu contei que essa música ela faz parte dos momentos mais difíceis que eu passei. E essa música sempre me relembra de que Deus sabe de tudo, Deus ouve e Deus vê tudo o que está acontecendo, até mesmo que nós não temos noção. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, vamos refletir nesse dia de hoje. Quando nós vamos para a Bíblia, existem muitos milagres que Jesus realizou. Eu estava pesquisando, estudiosos dizem que há em torno de 35, 37 milagres relatados na Bíblia, mas que Jesus realizou muitos outros que não seriam capazes de ser contidos em livros. E quando eu comecei a pensar nessa reflexão, eu comecei a pensar em o que poderia ser dito. Qual dos milagres eu poderia contar, dos milagres que Jesus realizou? Que texto eu poderia usar? E por dias eu fiquei muito impaciente com isso. E então eu descobri que eu deveria contar sobre esse milagre. Sobre os milagres que Jesus realizou em minha vida. Porque uma coisa é nós ouvirmos dos milagres que Deus fez na Bíblia, no passado, na vida dos outros, e tirar lições para a nossa vida. Isso é, sim, muito importante. Mas, nesses últimos 3 meses, eu passei por tanta coisa que eu me senti incomodada a compartilhar com vocês. Não vai ser fácil. Se tem uma coisa difícil para mim, vou abrir meu coração aqui agora, é falar sobre a minha vida pessoal. Eu tenho muita dificuldade. Mas com tudo que Deus fez, eu não seria justa com Deus em não testemunhar do que Ele fez na minha vida. E se Ele fez tantos milagres, é porque algum propósito tem. E se a mensagem de hoje, através do que Deus fez na minha vida, ajudar você a crescer na fé, Deus já cumpriu o propósito dele. E é por isso que eu estou aqui hoje. Então me perdoem, porque em muitos momentos, com certeza, eu vou chorar. Mas é de gratidão agora. Vamos lá. Para começar a falar sobre os milagres de Deus em minha vida, eu preciso voltar no ano de 2009. Eu era jovem, 22 anos de idade, 1 ano de casada, concursada numa prefeitura, com a vida perfeita pela frente. Até que um dia eu acordei com uma dor na região lombar e achei que tinha sido um mau jeito ao dormir, eu tinha feito uma atividade física errada e fui durante 1 semana trabalhar andando. Eu andava em torno de uns 30, 35 minutos até o meu trabalho. Eu morava em outra cidade, o Samuel estava morando em outra cidade a estudo e eu em outra a trabalho. A gente só se via nos finais de semana. E assim foi. 1 semana eu ia todos os dias andando para o trabalho e aquela dor só aumentava. Até que um dia, de domingo para segunda, eu acordei com uma dor insuportável aos berros e não conseguia colocar o pé no chão. Chamei o Samuel e disse, tem uma dor muito forte na minha perna, não consigo andar. Ele, Jô, vamos para o médico. Fomos para o médico, um ortopedista. Ele olhou para a minha cara, olhou para a dor e disse assim, isso é trombose, vá já para um hematologista. Naquela clínica tinha um hematologista, já passei na hora no hematologista, ele olhou para mim e disse, isso é trombose. Na hora o seu chão cai, porque as cenas que você tem de trombose são aquelas pernas inchadas, roxas e amputadas. E na hora você pensa, Senhor, como? Eu tenho a vida toda pela frente. O médico então disse que o tratamento seria muito caro, ele me encaminharia para a Unicamp, que é referência em saúde em São Paulo, e lá eu poderia ter todo o tratamento gratuito. Cheguei na Unicamp, eles me reviraram, levantaram, abaixaram a perna e viram tudo. Perguntaram a minha idade, se eu era fumante e se eu bebia. E disseram, você não tem trombose. Não é nem preciso fazer exame, isso não é trombose, você não tem características para isso. Me deram um remédio de dor e me mandaram para casa.
15 dias depois, acabou o atestado médico, eu voltei a trabalhar. Voltei a andar todos os dias, de 30 a 35 minutos para ir, 30 a 35 minutos para voltar. Até que, no final daquela semana, novamente, a dor foi insuportável e eu parei no meio do caminho. Parei, ali eu fiquei, chorei, mas como eu sou teimosa, não liguei para ninguém e fui aos pouquinhos, andando, parando, até que eu cheguei no meu trabalho. Quando eu cheguei lá, as meninas olharam e falaram: Josi, você é louca, sua perna está inchada, vamos já para o médico. Chegando no médico, novamente, o diagnóstico: você está com trombose, para tudo, é risco de vida. Ali, novamente, o meu chão caiu. Fui, fiz os exames, e quando o médico que estava fazendo os exames, ele estava vendo ali no ecodoppler, ele dizia: eu não consigo entender. Você tem 3 veias da perna entupida, e sua perna não está inchada, sua perna não está roxa, eu não consigo entender o que aconteceu. Em outras palavras, ele estava querendo dizer: um milagre aconteceu aqui. Porque com 1 mês da primeira dor até este dia, eu levei 1 mês, e nesse período eu estava andando, esse trombo não descolou, não foi para a cabeça, não foi para o pulmão. E a minha perna estava boa. O milagre aconteceu ali. Depois que eu levei 1 ano para me recuperar desse episódio, e então eles começaram a fazer os exames para investigar o porquê eu tive aquela trombose. E o diagnóstico foi... Não vai? Trombofilia. Não sei se alguém já ouviu falar dessa doença. Trombofilia acontece quando a pessoa tem maior facilidade para formar coágulos no sangue, aumentando o risco de complicações como trombose venosa, AVC e embolia pulmonar, por exemplo. Ou seja, o meu sangue... e existem vários tipos de trombofilia, o meu é uma trombofilia hereditária. Eu já nasci com essa deficiência no meu sangue. Então, o meu sangue, naturalmente, ele é grosso, ele não tem a substância que afina o sangue. E, por isso, eu tenho, então, agora, trombofilia. E, então, os médicos me disseram que a trombofilia pode ter problemas caso você deseje engravidar. E a trombofilia na gestação, o que acontece? O sangue fica espesso e pode entupir tanto as veias da mãe como obstrução da circulação do sangue que vai para a placenta. Se metade das veias da placenta entopem, ela começa a se deslocar antes da hora. E esse é um dos principais riscos para a grávida com trombofilia. E o outro risco é que, se essas veias estão entupidas, não passam os nutrientes necessários para o bebê, e ele pode nascer com baixo peso, ou ele pode vir a ter uma perca tardia aos 36 semanas, porque o bebê ele não conseguiu os nutrientes necessários. Então, era esse o quadro que os médicos me passaram ali no ano de 2009. Com esse diagnóstico, nós simplesmente colocamos de lado o sonho de um dia termos um filho. É algo muito sério para a gente encarar. Vamos deixar de lado. Afinal, ainda éramos jovens e ter filhos não fazia parte dos nossos planos naquele momento. E, por muito tempo, nós deixamos isso de lado. E o tratamento, caso eu decidisse ter um filho, seria usar heparina ou ácido UAS, né, em casos mais fracos. E, se não for tratada essa síndrome, né, pode diminuir as chances de ter um filho vivo para 10%. E, se tomar as injeções, a heparina é uma injeção, a taxa sobe de 85% a 95% de chance de ter o bebê vivo. Então, era essa a situação. E, por muito tempo, nós ficamos pensando o que fazer, que decisão tomar. Nós tínhamos 2. Tentar ter o filho e correr todos esses riscos da trombofilia, ou não tentar ter o filho e se arrepender no futuro por não ter tentado. E se existe uma dor que é complicada de você encarar depois, é o arrependimento, porque certas coisas não tem mais como voltar atrás. E nós começamos a pensar, a partir de 2017, nós começamos a colocar essas 2 perguntas na nossa vida: ter ou não ter? Qual é o risco a ser pago? E isso começou a ficar muito forte, porque eu estava chegando perto dos 35 anos, e se eu deixasse chegar aos 35 anos, o risco aumentava ainda mais.
E então, um dia 16 de agosto de 2017, vindo para Chicago, para irmos para o acampamento da igreja, nós vínhamos conversando sobre esse assunto. E ali nós tivemos uma das conversas mais sérias sobre esse assunto. E nós decidimos, nós vamos ter o filho. Porém, eu falei para ele, ok, eu estou de acordo em ter o filho, mas antes eu vou guerrear com Deus. Eu vou colocar no meu caderninho. Eu vou colocar meus termos e minhas condições. E se Deus me mostrar claramente que é para ter esse filho, nós vamos ter. E se não, que Ele faça alguma coisa para não ter. E assim foi. Durante 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses, Deus ali guerreando comigo, eu com Ele e Ele por mim. E para que eu tivesse certeza da decisão a ser tomada. Ok, decisão tomada, eu tive plena convicção de que era esse o plano de Deus para nós. Eu precisava de um milagre. Porque as injeções, que é o tratamento para poder afinar o sangue, são extremamente caras. Muito caro. E aqui é ainda mais caro. É 4 vezes mais caro. E eu precisava de um milagre, porque eu não podia começar a pensar em ter um filho sem tomar essas injeções. E então aconteceu o primeiro milagre. Eu consegui as injeções com 80% de desconto. E alguns meses depois, eu consegui sem custo nenhum. Eu coloquei aqui, não dá para ler, você tem que ter um olho muito bom para conseguir ver o valor. Mas aqui, onde que é a luz? Aqui está o preço, é R$ 1.049,99. Uma caixa com 30 injeções desse tamanho. 30 injeçõezinhas assim, a $1.049. E aqui está o valor que eu paguei. 0,000. Deus começou com o primeiro milagre. E isso me deu convicção de que realmente eu estava no caminho certo. Ok, Senhor, eu estou entendendo. O Senhor realmente disse que essa é a decisão. E assim nós prosseguimos. Começamos, então, com a primeira injeção, no dia 17 de fevereiro de 2019. E eu disse para Deus, Senhor, eu fui bem... Dizem que nós temos que orar com Deus como se Ele fosse nosso amigo, e é isso que eu faço nos meus cadernos de guerra. E eu disse claramente para Deus, Senhor, não vai ser fácil. Tomar essas injeções, quando você está com o filho, você tem um propósito. Quando você ainda não tem o filho dentro de você, você não vê o propósito ainda. E aquilo doía. Doía na pele e doía na alma. E eu falei, Senhor, eu vou te dar o prazo de 6 meses. Se passar dos 6 meses, eu vou deixar de lado essa ideia. E Deus, mais uma vez, Ele ouviu a minha oração. Porque Deus ouve as nossas orações. Nós precisamos ser sinceros com Deus. Às vezes a gente fica só muito de formalidades com Deus. Ah, Senhor, faça a tua vontade. Mas, gente, Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que você realmente quer. Então, fale para Deus, seja sincero. Deus está disposto a ouvir o nosso clamor. E Ele ouviu. E 3 meses depois dessa primeira injeção, veio o positivo. E a cara realmente não é das melhores. É o tipo de foto que a gente não mostra. Mas hoje eu vou mostrar muita foto assim que acaba com o meu currículo aqui. Então, mas como nós estamos em família, e mais o pessoal que está assistindo, uma família pequena, fica entre nós as fotos que eu vou mostrar aqui hoje, porque assim, elas mostram o pior de mim, mas o melhor de Deus. Então, com 3 meses de tentativas, Deus nos deu o positivo. E Deus nos deu o positivo na casa da tia Ju. 1 semana depois que a tia Ju tinha orado por isso. Ela nem sabia do que nós estávamos passando. Mas eu estava ficando na casa deles, e no pôr do sol de sexta-feira, a Ju orou para que Deus nos desse um filho. E ela nem imaginava tudo aquilo que a gente estava vivendo. E na sexta-feira seguinte,
No outro pôr do sol, nós tivemos o positivo. Mais uma oração atendida. Deus ouve nosso clamor. E aí, voltei eu para o meu caderninho de guerra, mas agora para agradecer. Agradecer porque Deus tinha ouvido o meu clamor. E também para pedir, porque agora eu tinha à minha frente uma longa jornada a viver, que eu nem imaginava. E aí chegou esse dia, o Dia dos Pais, que foi o dia que nós contamos para vocês. Eu estava com 7 semanas de gestação, meu coração angustiado, porque eu sabia de todos os riscos que eu ainda corria, mas com o marido ansioso que eu tenho, ele não conseguiria se conter mais. Era Dia dos Pais, ele queria gritar para o mundo que agora ele seria pai. E confiando que Deus estava na frente, eu falei para ele, na hora que acabou o culto, pode contar. E então, na hora do almoço, ele contou para a igreja e para o mundo que nós seríamos pais. Porém, a gravidez foi progredindo, nós fizemos muitas viagens nesse período, fomos para o Campuri, fomos fazer um tour com a escola, fomos para o acampamento, e tudo estava indo super bem. Chegou o dia da revelação, e nós descobrimos que o nosso mundo seria mais azul, que o Theo estava a caminho. E Theo significa Deus. Nós escolhemos esse nome porque nós queremos que o Theo saiba que ele veio para esse mundo para ele representar a Deus. E mal nós sabíamos que Deus faria isso ser bem evidente na vida dele. Deus sabe das nossas necessidades. E assim como a gente descobriu o nome do Theo, nós começamos a descobrir que a gestação teria seus custos. As contas começaram a chegar, o desespero começou a bater. E então eu apliquei para conseguir o cartão da Medicaid. E eu consegui o cartão. Só que esse cartão eu teria que pagar uma porcentagem todos os meses para conseguir os recursos, os medicamentos, para conseguir as consultas. Mas, enfim, eu já teria que pagar bem menos do que eu teria que pagar se não tivesse plano nenhum. Então, foi uma bênção para nós esse cartão no início da gestação. E a gestação continuou progredindo bem. 6º mês, 7º mês, 8º mês. Quando nós descobrimos que o cartão havia sido cancelado. 8º mês de gestação, faltando 1 mês para o parto, a maior despesa que nós teríamos. Eu fui comprar a medicação, fui pegar a medicação, e o farmacêutico disse, seu plano de saúde foi cancelado. Eu, não foi cancelado, eu acabei de conseguir, como que foi cancelado? Ele, não, está cancelado. Liguei para a mulher que me ajudou a fazer a aplicação para o cartão. E ela disse, realmente, Josi, foi cancelado, mas eu vou ver o que eu posso fazer. E ela, então, enviou a papelada novamente. E 2 dias depois, ela me ligou, Josi, eu posso ir na sua casa? Eu falei, pode. E ela veio em casa, assim, eu vim aqui, porque eu precisava te contar isso pessoalmente. Você conseguiu o plano de saúde de novo. E você não vai acreditar. Agora é cobertura total. Aí eu assim, como assim cobertura total? Você não tem que pagar nada, para nada. Eu, como assim? Ela, pois é, eu não estou entendendo também, porque normalmente eles dão para as grávidas uma cobertura grande, mas não essa que deram para você. Você acredita que esse aqui cobre até a ambulância? Aí na minha cabeça eu assim, legal, né? Mas por que eu vou querer uma ambulância? Que legal, cobra ambulância. E ela assim, incrível, né, Josi? Como o poder de poucas palavras certas podem fazer a diferença. E naquela hora eu pensei, incrível, como o poder de Deus, na hora certa, pode fazer a diferença. Não tenho dúvidas de que Deus já estava vendo o futuro. E por isso Ele fez isso acontecer. Ele transformou algo ruim, que foi a perca do cartão, né, o cancelamento, para que depois Ele pudesse me dar a cobertura total do plano de saúde. Porque se não tivesse ocorrido esse cancelamento, eu teria que pagar parte das despesas que eu teria. E mal sabia eu que até a tal da ambulância eu ia precisar usar. Mas Deus sabia, porque Deus vê tudo, inclusive
o nosso futuro. Chegou, então, o final de semana do dia 15 de dezembro. No sábado aconteceu a vigília, que foi uma bênção. Eu saí daqui revigorada, com tantos testemunhos do poder de Deus na vida de cada um de nós aqui. Foi lindo, eu saí assim, feliz. Essa foto nós tiramos no dia que na sexta-feira à noite, quando nós chegamos na casa da Jane. Ela preparou pijamas para todos estarmos iguais no Natal. Estávamos felizes com o pijaminha do Theo. Afinal de contas, ele chegaria dali a 40 dias. Mas, de repente, nós estávamos na casa do Jean. Eu acordei assim. Enorme. Só que aqui eu já estava bonitinha. Porque no meio na madrugada eu acordei para ir no banheiro. Quando eu me olhei no espelho, eu literalmente levei um susto. Que eu voltei, acordei o Samuel e falei, amor, olha a minha cara. E ele levou um susto também, mas pais de primeira viagem, deve ser porque estamos chegando no final da gestação, é normal inchar. Acordamos, aí eu já estava assim, razoável. Todo mundo me olhava, ainda brincavam comigo, fizeram várias piadinhas que eu não vou contar aqui, mas acabaram comigo nesse café da manhã. Até princesa de um filme aí eu virei. E não era uma princesa bonitinha, essa aí mesmo. E assim foi. Então, domingo nós viemos para a igreja, teve o batismo, o pastor Bulhão estava aqui. Voltamos naquela mesma noite para casa, nós dormimos, e no dia seguinte, nós acordamos, Samuel já havia ido trabalhar, e eu acordei, fui ler a Bíblia, fui fazer meu devocional, e era essa a imagem que eu tinha. A imagem não está ruim, ela realmente está distorcida. Era isso que eu estava enxergando. E eu achei estranho aquilo, nossa, será que meu óculos ficou ruim assim da noite para o dia, né? Liguei para o Samuel e disse, amor, alguma coisa está errada, eu não estou enxergando nada. Está tudo muito embaçado. Aí ele assim, Jô, vamos ver, quem sabe... eu vou ligar para a Nara, que é uma amiga nossa, para ela ir aí medir sua pressão. Tá bom. Mas assim, na minha cabeça estava tudo certo, eu só não estava enxergando direito. Segui o dia normal, fiquei tranquila. Era o dia que eu tinha planos para começar a arrumar o quartinho do Theo. As aulas tinham acabado na sexta-feira, isso era segunda-feira, então agora eu estava disponível para arrumar o quartinho do Theo. Só que, antes disso acontecer, a Nara chegou em casa, mediu minha pressão, e a minha pressão estava mais de 17. Ela disse, Josi, você tem que ir para o médico. Eu, não, Nara, imagina, eu tenho médico quinta-feira. Na quinta eu vou. Isso era segunda. Aí ela assim, Josi, você tem que ir para o médico. Eu, não, Nara, eu estou bem. Aí ela ligou para o Samuel e disse o quão grave era a situação. Ela é enfermeira. E ela sabia do risco que estava por trás de tudo. O Samuel veio correndo para casa e disse, Jô, nós vamos para o médico. Eu, é melhor ir, porque agora a coisa está ficando séria. Ele falou com a força do marido, eu, não, melhor ir agora. Fui lá, peguei minha bolsa pequenininha, assim, só com os documentos, e saí feliz da vida. Vou ali, vão me dar um remedinho de pressão, vou voltar para casa e amanhã eu arrumo as coisas do Theo. Mal sabia eu que eu estava saindo dali para voltar um mês depois para casa. E assim foi. De manhã eu estava em casa, feliz da vida. De noite, eu estava no hospital. Quando eles ligaram, enquanto eu me arrumava, eles ligaram para o hospital e disseram quanto estava a minha pressão. Eles mandaram eu ir com urgência para a urgência. Quando eu cheguei lá, eles já estavam com o quarto preparado para mim. Eles não pediram nada, apenas o meu nome. Disseram, o quarto é esse, se troca, que você vai ficar aqui. Eu, Nisso já vieram os médicos, as enfermeiras, mediram a minha pressão, começaram a injetar os medicamentos. E a médica veio e disse, você está com pré-eclâmpsia. E o risco é que vire eclâmpsia. E eles acharam que eu iria convulsionar ali. Eles começaram a arrumar a cama. Essa foto foi assim que eu deitei. Logo em seguida, eles já arrumaram ali as bordas da cama, já colocaram colchões ali, algo fofo. E eu perguntei, para que tudo isso? E o Samuel me disse, Jô, eles estão achando que você vai convulsionar.
E ali naquela hora a cabeça parece que não funciona, e eu acho que a minha cabeça realmente não estava mais funcionando muito bem nesse momento. E eu fiquei assim, como assim? E daqui a pouco a médica já disse, nós vamos ter que te transferir para outro hospital, porque o seu caso é grave, e o seu bebê vai ter que nascer antes. E ali era tudo muita informação nova para mim, e eu sem entender direito o que estava acontecendo. Aí eu, ok, eu vou com você, amor? Perguntei para ele. Ele perguntou para a médica, eu posso levar ela para outro hospital? Ele, não, jamais, ela tem que ir de ambulância UTI. Aí, na hora que ela falou isso, eu, Senhor, até a ambulância. Eu precisei da ambulância. Deus sabia que eu precisaria da tal da ambulância. Eu saí de Sanjo até Kalamazoo, em termos mais ou menos 1 hora de viagem, na tal da ambulância. O tempo todo eles estavam monitorando a minha pressão e os batimentos cardíacos do bebê. Eles estavam com medo de que eu iria convulsionar ali no caminho. Chegamos no hospital, começaram os tratamentos, e realmente foi constatado que era eclâmpsia, e como o nome diz, eclâmpsia significa brilho, explosão, que é o significado dessa palavra no grego, e que deu origem ao nome. E esse fenômeno é exclusivo da gravidez. As causas ainda são desconhecidas. O que se sabe é que a pressão sobe subitamente, a ponto de provocar edema cerebral, convulsão e levar a mulher ao coma. Ou seja, o corpo é pressionado além da conta, culminando em uma espécie de colapso. Um quadro bem assustador. Mas o mais impressionante de tudo, eu vou continuar os dados da eclâmpsia e da pré-eclâmpsia. 10 milhões de mulheres desenvolvem isso por ano ao redor do mundo. 76 mil morrem a cada ano. E os bebês, em termos de 500 mil, morrem por ano por causa da tal da pré-eclâmpsia. E no Brasil, a pré-eclâmpsia é uma das principais causas de mortalidade materna. Era esse o diagnóstico que eu tinha recebido dos médicos. Porém, por providência divina, nós não tínhamos noção de tudo isso. Nós não imaginávamos o que era a tal da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia. E parece que Deus colocou uma nuvem, um entorpecimento na nossa cabeça, que em momento algum nós tivemos a capacidade de pegar o celular e colocar no Google. Porque se nós tivéssemos colocado, nós teríamos encontrado esses dados. E provavelmente nós teríamos entrado em desespero total, em choque. E isso poderia ter afetado até no meu próprio tratamento. Mas Deus cuidou dos pequenos detalhes, e até disso Ele cuidou. Ele, filhos, vocês não podem ter noção do quão grave é a situação. E Ele colocou amigos ao redor que também tiveram essa preocupação de não nos falar o quão grave era a situação. Mas a forma com que todos falavam com o Samuel dava a entender que a situação era grave. Mas ele não sabia o quão grave era. E nesse ponto eu estava assim, tão lesada que eu não tinha vontade de olhar celular, eu não queria falar com ninguém, eu não queria ver ninguém. Eu estava em outro mundo, estava assim na minha atmosfera lá, com o meu inchaço na cabeça. E assim foi. Passamos uma semana ali em monitoramento, até que foi constatado que seria necessário uma cesárea na sexta-feira. Os médicos me manteram de segunda a sexta para ver se a pressão abaixava e para tentar segurar o bebê um pouco mais, porque ele ainda estava de 33 semanas. Então, eles tentaram segurar até ele concluir 34, que foi na sexta-feira. E foi marcada, então, a cesárea para sexta-feira. E nós estávamos irradiantes, sentindo uma paz que nunca sentimos antes. Sabe aquela história, aquele hino que, em meio, pode cair o mundo, estou em paz? Era isso que estava acontecendo, literalmente. O meu mundo estava caindo, eu estava com um pezinho na cova e estava em paz. Não sabemos explicar o que a gente sentia. Aí, na quinta-feira à noite, isso foi, né, uma noite anterior à data que seria a cesárea, eu tomei banho, lavei o cabelo, coloquei a roupa bonita do hospital, tiramos várias fotos achando que estava arrasando, porque as fotos de grávida seriam tiradas no Natal, mas não deu tempo. Então, assim, eu tenho esse book lindo aí,
de gestante. Mas, com certeza, é mais bonito porque tem um significado maior. E nós estávamos em paz. Quinta-feira à noite, sexta-feira, finalmente, chegaria o nosso bebê e tudo passaria. Porque o remédio para a cura da pré-eclâmpsia é você tirar o bebê e o corpo volta ao normal. Então, estávamos felizes da vida. Chegou o grande dia. Eu estava linda, com o rosto mais inchado impossível. O Samuel estava tão feliz, mas tão feliz, que ele colocou o protetor do pé na cabeça. Não se deu conta. E no pé ele não colocou nada. Foi feliz da vida lá com o tênis dele para a sala cirúrgica. As visitas começaram a chegar, os balões estavam por lá, chegou o bebê, é um menino, e todos estavam em clima de festa. Porém, nós descemos para a sala cirúrgica, e em menos de 10 minutos nós voltamos. Os médicos remarcaram para o domingo, dia 22, o parto. Motivo? Nível baixo de sódio. Nossa, nível baixo de sódio vai ter que... Porque na nossa cabeça sódio é sal, né? Como assim? Sal baixo? Porque... E o anestesista, quando nós chegamos na sala cirúrgica, tinham vários médicos ali, conversando sobre o meu caso. E quando eu cheguei, eles disseram, nós acabamos de olhar os seus últimos resultados do exame de sangue e vimos que o seu sódio está muito baixo. Nós não podemos fazer hoje a sua cesárea, porque você corre risco de vida. Se fizermos, você pode morrer. Aí, ali, aquela alegria começou a dar uma diminuída. Assim, como assim? Eu posso morrer só porque o meu sódio está baixo? Não tinha noção também do que era isso. E agora eu fui pesquisar para entender por que eu corria risco de vida. A presença dos níveis baixos de sódio tem muitas causas, inclusive o consumo de excesso de líquidos, ou insuficiência renal, insuficiência cardíaca, cirrose e uso de diuréticos. Hoje eu sei que naquele quadro eu estava com insuficiência renal, que até então não tinha sido diagnosticado, ou os médicos não haviam falado. Mas o meu rim não estava funcionando. Então, essa pode ter sido uma das causas. Os sintomas resultam de disfunções cerebrais. E, no início, a pessoa fica lenta e confusa. E se a hiponatremia, que é o nome para quem tem níveis de sódio baixo, piora, é possível que a pessoa tenha espasmos musculares e convulsões e se torne progressivamente não responsiva. Agora eu entendo por que eles não fizeram a cirurgia naquele momento. Porque realmente o quadro era um quadro complicado e que realmente poderia me levar à morte. Então, remarcaram para domingo. Ok, tem sexta-feira o dia inteiro, tem o sábado, até lá eles vão conseguir levar esse número de sódio e está tudo bem. Me tranquilizei de novo. E aí, de tarde, o médico foi lá no quarto, a gente vai pedir uma ressonância só assim para saber como está a sua cabeça. Você vê, né, que podia ter afetado bastante já. E fora a pré-eclâmpsia, que também afeta. Mas está tudo bem. Tá bom, né? Vamos fazer o exame. Aí me levaram para fazer a tal da ressonância magnética. É terrível. Normalmente já é difícil. E você fazer a ressonância magnética grávida e com falta de ar é assustador. Eu pensei por vários momentos em desistir, mas na mesma hora eu orava, Senhor, me dê força, porque não está fácil. E eu preciso ficar aqui. Se eu sair é pior, porque depois eles vão me colocar de volta. E Deus me deu forças, eles fizeram a tal da ressonância magnética. E isso foi sexta-feira, finalzinho do dia. E daí, quando foi sexta à noite, o médico foi no nosso quarto e nos disse que a cirurgia teria que ser remarcada para o sábado. Teria que ser remarcado para o próximo dia de manhã, no primeiro horário. E eu fiquei preocupada, porque eles já tinham dito que eles não fazem cirurgias aos sábados, não fazem esse tipo de procedimento de sábado, porque é o dia que eles descansam.
mas que eles iam fazer. E então eu pensei, então é porque é urgente. O médico tinha me dito que eles só fazem cirurgia em casos de urgência. E ali, novamente, eu comecei a ver que a coisa estava ficando feia para o meu lado. E eles remarcaram, então, a cirurgia para o sábado. E agora, ali, já não existia mais muita alegria e felicidade no rosto, porque o medo estava começando a bater. Mas, finalmente, chegou o grande dia. Era o dia que nós veríamos o nosso Telzinho. Mas nem tudo correu tão bem. Essa foi a minha foto do sábado de manhã, antes de ir para a cesárea. Eles me arrumaram, eu fui tomar banho antes de ir para a cesárea e eu desmaiei. E eu só acordei depois, assim, eu já estava na cama e eu tinha desmaiado. Os médicos, enfermeiros e todos ao redor, e quando eu acordei, eu não entendi o que estava acontecendo. Alguns minutos depois, chega o anestesista no quarto e diz: a gente vai descer agora com você para a cirurgia e vai ser anestesia geral. Naquela hora, assim, nossa, mas um parto com anestesia geral? Estranho, né? Nunca ouvi falar nisso. E ele disse que seria tal da anestesia geral. Mas eu não tinha noção dos riscos de uma anestesia geral para um parto. E fiquei feliz. Que legal! Eu não vou sentir dor nenhuma. Interessante, porque o fato de de pensar nos médicos ali, ouvir os médicos me cortando e tudo mais, me assustava. Tá bom, não vou sentir nada, ok. E fiquei tranquila. Mas mal sabia eu dos riscos que é uma anestesia geral num parto. A anestesia geral é a única opção quando a vida da mãe está em risco. Hoje eu sei disso, na hora eu não sabia. Como em casos de eclâmpsia. Para o bebê, existem riscos de depressão respiratória e até parada cardiorrespiratória. Eu não tinha noção de nada disso enquanto isso estava acontecendo. Agora que nós estávamos em casa, uma amiga que trabalha nessa área, ela nos disse que, no Brasil, o protocolo é parto com anestesia geral. É quando nós achamos que precisa salvar alguém, ou a mãe ou o filho. E, nesse caso, quando é dada anestesia geral, eles escolhem salvar a mãe. Eu não tinha noção do quão guerreiro o Theo teria que ser. Porque, naquele momento, os médicos já tinham decidido, nós vamos salvar a mãe. O filho, se der, deu. E nós fomos para o parto. E meu marido ainda me mandar uma mensagem para o Theo num vídeo. Nossa, que legal, né? Diante desse quadro lindo. E nós fomos para a tal da cirurgia. Eu com o coração angustiado, ele com o coração angustiado, os amigos angustiados, e cada um tentando esconder do outro, que passava na cabeça que aquele poderia ser meu último momento de vida. Mas um exército de oração se levantou ao redor do mundo. A minha família de Chicago orou, como nunca, eu acredito. Nossas ovelhinhas ao redor do Brasil oraram, as igrejas pararam, era horário de culto no Brasil, o culto estava começando no Brasil. O horário do sermão, todos pararam e oraram. Exércitos de oração se levantaram ao redor do mundo, intercedendo pela minha vida e pela vida do Theo. Eu não tinha noção disso, porque nessa altura eu não conseguia pensar por mim mesma. Eu não conseguia orar por mim mesma. Eu não me lembro de ter feito uma oração nesse momento, eu não conseguia. Mas é nesse momento que entra a oração intercessória. E vocês intercederam pela minha vida e pela vida do Theo. E eu sou grata a Deus primeiramente e a vocês, porque hoje eu posso estar aqui contando esse testemunho. Deus ouviu o clamor, porque Deus ouve as orações de corações sinceros. E o nosso pequeno nasceu assim, piquititico, com 1,5 kg. Às 9 horas da manhã do sábado,
o presente do sábado que Deus nos deu, no dia 21 de dezembro, com 40 centímetros. Esse era o nosso pequeno milagre. Eu não tinha noção do quão guerreiro esse bebê teve que ser para conseguir sobreviver à tal da anestesia geral. E contrariando ao que os médicos achavam e o que todos pensavam, ele nasceu bem, com um pulmãozinho bem bom, chorando bastante, berrando. E ele nasceu bem, ele não precisou ser entubado, ele não precisou de nada. Apenas, acho que no segundo dia, que eles começaram a colocar a sonda, porque ele precisava aprender a comer. Ele não sabia comer. E, por isso, que ele teve que ficar um tempo na UTI para ganhar peso. Mas nosso primeiro milagre já tinha acontecido. O Telzinho havia nascido. Mas e eu? O pai, nessa hora, passou o momento mais angustiante da vida. Ele tinha nos seus braços o milagre que ele tanto sonhou, uma vida sonhando em ter um filho. Mas no coração, ele tinha incerteza se ele continuaria tendo a esposa. E ali ele ficou com o Theo, de olho na sala de cirurgia para ver se eu saía. Para ele foram momentos intermináveis, mas dizem que foi rápido. Eu saí, não sei, não sabemos até hoje. Mas logo depois eu saí. E a primeira voz que eu ouvi foi a voz dele me chamando, Jô, Jojo. E a primeira coisa que ele fez foi pegar o celular e me mostrar o Theo. Eu não tenho muita lembrança desse momento, porque eu ainda estava muito dopada. Eu tinha acabado de acordar. E logo que eu acordei, a primeira coisa que o hospital se prontificou a fazer foi me levar para ir ver o Theo. Eles me levaram ainda na maca para poder encontrar com meu filho. Não foi um encontro bonitinho desses que toda mãe tem, daquelas fotos lindas do marido, do ladinho, com o bebê e ela olhando. Não foi nada disso. Mas foi muito especial. Porque ali, nessa foto, existem 2 milagres ao mesmo tempo. Deus sabia que o Theo precisaria deste paizão e que eu precisaria deste super esposo. O que esse homem passou, ele não teria conseguido passar se não fosse pela sustentação das orações. Obrigado por tudo que vocês fizeram em oração e em outras inúmeras formas que não tem como agradecer. Mas foram vocês que o ajudaram a passar por tudo que ele passou. Porque logo que o Theo nasceu, o Theo estava na UTI, eu estava internada e era cada um em um andar. Ele não sabia o que fazer. Ele ficava comigo, ele descia para ver o Theo, ele subia para me ajudar. E ele foi incansável. E, além de tudo, ainda tinha que lavar roupas e providenciar comida e tudo mais. E ele foi, sem dúvidas, abençoado por Deus através das orações de vocês. Muito obrigada. E aí está o Telzinho na UTI, com a sonda, e ele precisou também de luz, porque ele estava muito amarelinho. Passamos o Natal e o Ano Novo no hospital, mas agora o pior já havia passado. Agora estávamos com o nosso milagrinho. Eu estava começando a desinchar e as coisas estavam começando a melhorar. E nesse período que nós estivemos no hospital, Deus enviou anjos para cuidar de nós. Aqui eu coloquei a foto de um dos anjos que Deus enviou. Essa mulher aqui no meio, ela é uma enfermeira do hospital, ela me atendeu 2 dias. E um dia ela veio e sentou na minha cama e começou a conversar. Ela é hispana. Começou a conversar comigo, perguntou que tipo de comida eu gostava. E começou a conversar. E nisso nós descobrimos que ela era adventista também. E daí começamos a conversar, conversa vai, conversa vem. E ela assim... aí eu assim, nossa, que legal, né? Que bom que você vai estar aqui para cuidar da gente. Ela pois é. Hoje é meu último dia de trabalho, porque depois de 14 anos, eu vou finalmente tirar férias. E hoje é o último dia que eu estarei trabalhando. Eu, tá. Aí ela assim, mas fica tranquila. Eu vou pedir autorização para o hospital para eu poder vir aqui, mesmo não estando trabalhando, que eu quero te trazer um mimo. Tá bom. E
pensei comigo, até parece que ela vai voltar. Ela não me conhece. Ela vem aqui só para trabalhar. Ela vai sair das férias dela para vir aqui. E ela foi. Ela levou uma bolsa enorme com coisas da casa dela, com as taças da casa dela, com talheres. Ela preparou arroz, feijão e carne vegetal. Porque eu falei para ela que eu gostava de arroz e feijão. E fazia tempo que eu não comia. E levou um presente para o Theo, cartão e tudo mais. Nos pequenos detalhes, era um carinho, um mimo que a gente recebia, que dava vigor ao coração, que trazia ânimo, que a gente via que Deus estava realmente cuidando dos mínimos detalhes. E assim como ela, uma outra pessoa que, para mim, foi enviado de Deus, foi o médico que fez a cirurgia. Era um senhorzinho, bem velhinho, cabelinho branco e um senso de humor inacreditável. Ele vinha na minha cama, sentava no pé da cama, e ele começava a conversar e dizia: filha, não fique preocupada, vai dar tudo certo. Esse não vai ser o meu primeiro parto, e não vai ser o último. Eu, o seu não, né? Mas não sei o meu. E ele tentava fazer brincadeiras, ele tentava me confortar, e aquele homem, para mim, ele foi um anjo de Deus. Porque ele apareceu ali uns 2 dias antes do parto, ele fez o meu parto, o parto foi no sábado, no domingo ele apareceu no meu quarto, sentou na minha cama e disse: de sexta-feira para sábado, na noite anterior ao seu parto, Deus me chamou para orar. E eu levantei, e eu fui orar, e eu orei por você. Aí eu disse: nossa, que médico que você vê levantando de madrugada para orar pelos pacientes. E eu orei por você, e eu peguei o seu prontuário e liguei para o hospital e falei para eles mudarem a sua medicação, porque tinha algo que não estava muito certo. E eles mudaram a sua medicação. Aí ele me deu tchau, disse que eu havia dado muito trabalho para ele, mas ele estava feliz que eu estava bem, o bebê também, me deu tchau e nunca mais apareceu. Nós ficamos quase 30 dias no hospital e esse senhorzinho não apareceu mais. Para mim, ele foi um anjo de Deus. E eu encontrei uma citação que eu achei fenomenal. Está no Ciência do Bom Viver, página 226. Cristo deseja manifestar sua presença no quarto do doente, enchendo o coração dos médicos e enfermeiros com a doçura do seu amor. Se a vida dos assistentes do enfermo é de maneira a Jesus os poder acompanhar ao leito dele, ao mesmo sobrevirá a convicção de que o compassivo Salvador está presente. E essa convicção, por si só, fará muito em benefício tanto de sua alma como de seu corpo. Eu não tenho dúvidas que o compassivo Salvador estava presente naquele hospital. Se ele não tivesse, nós não teríamos sentido a paz que sentimos. Nós não teríamos recebido o conforto e o carinho que recebemos daqueles médicos e enfermeiros. Algo inexplicável. Deus estava presente ali. E por isso que o milagre aconteceu. 5 dias depois do parto, 11 dias depois da internação, e eu estava assim, saindo do hospital. Estar no hospital é ruim. Mas estar no hospital, quando você não tem possibilidade de sair andando, é ainda melhor. Não era para eu sair daquele hospital viva. Era isso que os médicos pensavam. Há 2 semanas atrás, eu fui no neuro, porque eles achavam que eu poderia ter ficado com alguma sequela, porque na ressonância magnética eles constataram que o meu cérebro inchou, e por isso que afetou tanto a minha visão. O cérebro estava cada vez inchando mais. Então, eles me mandaram, depois de um tempo, passar no neuro para ver se tinha ficado alguma sequela. E quando eu estava ali no neuro, ele assim, me dá um minutinho só para eu olhar o seu prontuário. Quando ele abriu o prontuário, ele assim,
me dê mais alguns minutos, porque eu acho que eu vou precisar de mais tempo. Ele começou a ler. Foi lendo. E ele olhava para mim, olhava para o prontuário. Isso aqui aconteceu com você? Eu, sim. E ele continuava lendo. Aconteceu isso? Aconteceu. E ele continuava lendo. Daqui a pouco ele olhava para mim. Você é muito sortuda, menina. O que é isso? Como que você está aqui para me contar isso? Em 20 anos de trabalho, eu nunca vi um paciente com esse quadro voltar para me contar o que aconteceu. Ali eu tive plena certeza que Deus me deu a vida de novo. Eu renasci. O Telzinho continuava no hospital. Mas no dia seguinte que eu saí do hospital, o Tel recebeu alta para a unidade semi-intensiva. E nós pudemos ir para um quarto para ficar com ele no quarto. Então, eu fiquei menos de 24 horas fora do hospital e voltei para o hospital para ficar com o Tel. E ali, nós que cuidávamos do Theo, ele já não precisava mais da incubadora, ele estava ali só para ganhar peso. E a cada dia era uma ansiedade para ver quantas gramas ele tinha ganhado naquele dia. E assim foram os nossos dias, até que 16 dias depois do nascimento do Theo, nós estávamos de novo na porta do hospital. E agora a minha foto estava completa. Agora estava eu, o Theo e o papai. Nós estávamos levando os 2 milagres para casa. Ao chegarmos em casa, dentro do carro ainda, nós oramos. E o Samuel agradeceu. Porque nós saímos em 3 e nós voltamos em 3. Porque pela ótica humana, nós estávamos saindo em 3 e nós voltaríamos em 1. Ele voltaria em 1. Mas Deus não quis assim. E nós voltamos em 3, chegamos em casa, e os amigos tinham preparado uma recepção para a gente, com cartaz de boas-vindas, a casa arrumada, o quartinho do Theo impecável, com tudo arrumado, as roupas limpas, passadas, dobradas, os quadros na parede. Deus enviou, assim, anjos a todo lugar, para que nós sentíssemos o carinho de Deus ao voltar para casa. E assim o Theozinho chegou em casa. Agora ele já estava mais gordinho, ele já tinha 1,846 kg. E agora ele já tinha 41 centímetros, ponto 2. E ele tinha sido graduado já na UTI, né? Ele não precisaria mais da UTI neonatal. Foi assim que nosso pequenininho chegou em casa. E vocês lembram das injeções que eu precisava tomar diariamente? Eu ainda tomo elas. Estou nas 3 últimas. Tem mais 3 e vai acabar. Está aí. Deus providenciou 392 injeções durante todo esse período. Não foi fácil. Tinha dias que doía, que sangrava, que deixava marca. Mas valeu cada esforço. Está aí, nosso Theo. E para quem deve estar se perguntando, ele está na casa da avó Jane, porque ele ainda é muito pequenininho, ele não pode ter contato com muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu sempre gostei muito da história de Ana. Mas esse verso de 1 Samuel 1:27, ele passou a fazer outro sentido para mim. E ali atrás de mim é um quadrinho que tem este verso. Era este o menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. A guerra foi grande, eu nem imaginava, mas o Senhor esteve conosco em todo o tempo. E hoje o Theozinho está assim, bem mais gordinho, e está mostrando que o pulmãozinho dele é bem forte, está aprendendo a chorar, e está essa coisa fofa, está comendo
bastante e ele está cada dia mais lindo. Nosso milagre, cada dia é uma comprovação que Deus não faz milagres pela metade. Nós temos um dizer lá em casa que Deus nunca nos deixa no meio do caminho. Ele nunca te leva a algum lugar para te abandonar no meio do caminho. E isso, mais uma vez, se confirmou na nossa vida. Deus não nos abandonou no meio do caminho. Ele esteve conosco quando nós mais precisávamos. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Clamei ao meu Deus. Do seu templo, Ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Só que eu gostaria de ler esse texto de 2 Samuel 22:7 de outra forma. Na minha angústia, vocês clamaram ao Senhor. Vocês clamaram ao nosso Deus. E lá do seu templo, Ele ouviu a nossa voz. Ele ouviu o nosso grito desesperado de socorro. Chegou aos seus ouvidos e Ele nos atendeu. Queridos, Deus ouve a oração suplicante. Deus sabe o que nós vamos passar em cada momento. Na minha vida foi esse o momento que eu vi a presença de Deus. Mas eu não sei qual é o momento que você está passando. Mas Deus sabe. E assim como Ele agiu de maneira miraculosa em vários detalhes da minha história, da minha vida, Ele pode atuar na sua também. Porque Ele sabe o que você vai passar em cada momento. Deus ouve a oração do seu povo. Por isso, nunca desistam de orar. E se talvez você não recebeu conforme você pediu, você pede, talvez Deus tenha um milagre a fazer no seu coração, que é fazer você entender qual é o propósito dele para a sua vida. Mas não desista de orar. E Deus vê a nossa angústia. E Ele envia sempre meios para nos acalmar. No momento de maior angústia, eu senti também um momento de maior paz. Parece contraditório, né? Mas quando nós estamos com Deus, isso é possível. Deus sabe o que é melhor para nós. Ainda no Ciência do Bom Viver, diz que Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio. E discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Eu nunca tinha entendido esse texto. Para mim, esse texto não fazia sentido. O Senhor, como pode eu escolher passar por tudo isso de novo? Foi muito sofrimento. E é esse o questionamento que normalmente nós fazemos diante das situações ruins da nossa vida. Como assim eu escolheria passar por tudo isso de novo? Hoje, depois de tudo que eu passei, eu consigo entender esse verso. E eu dou graças a Deus pelo que aconteceu. Sabe por quê? Porque hoje eu posso dizer como Jó. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E eu já tinha ouvido milhares de histórias e testemunhos de vidas que foram salvas. Mas eu apenas tinha ouvido. Agora, a minha vida foi salva. A vida do meu filho foi salva. E isso dá uma dimensão totalmente diferente para a vida. Se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não poderia testemunhar e dizer: meu Deus é um Deus vivo. Meu Deus é um Deus que faz milagres ainda hoje. Creia nisso. Às vezes nós achamos que milagres só aconteciam no passado, só aconteciam na Bíblia. Mas não, milagres acontecem diariamente ao nosso redor. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes nossa mente está tão entorpecida que nós não damos os créditos a quem merece os créditos. O milagre acontece na nossa vida e nós dizemos que foi o médico que foi bom, que o remedicamento que foi bom, que foi a sorte, como o médico disse para mim. Deus usa tudo isso. Deus usa os medicamentos, Deus usa os médicos, com certeza. Eu acredito piamente nisso. Mas Deus usa esses meios para realizar o milagre.
Porque os médicos e o medicamento sem a atuação de Deus pode não ser eficaz. Hoje, eu dou graças a Deus, porque eu entendo o que é viver um milagre, o que é ser um milagre. Naquele dia, o Theo nasceu e eu renasci. Eu conheci o que é o milagre da vida e o que é o milagre da ressurreição. Porque eu renasci naquele dia. Deus faz milagres em nossos dias. E o Senhor lutará por vocês. Então, somente acalmem-se. Não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas creia. Coloque suas lutas e suas guerras diante de Deus. E tranquilize-se, porque Deus vai lutar por você. Eu acredito no nome de Jesus. Esse nome tem poder. As meninas vão cantar uma música agora que fala sobre isso. Nada disso teria acontecido se não fosse pelo poder do nome de Jesus. Quando oramos em nome de Jesus, Ele ouve o nosso clamor e Ele vem ao nosso encontro. Depois de tantos milagres, como posso não acreditar no nome de Jesus? E você vai decidir acreditar neste nome que tem poder e pode milagres fazer? Eu decido crer, porque eu vi Deus atuando na minha vida. O nome de Jesus, quando me lembro o que fez na cruz, mostrando tanto amor. Não entendo como pessoas por aí não acreditam que alguém viveu com tanto amor por nós. Em tudo uma explicação. Tentam provar que tudo foi em vão. Sei que Ele é real, morreu por mim, por isso eu acredito no nome de Jesus. Que vem da cruz, creio nas marcas que estão em suas mãos. Nunca ninguém mostrou tão grande amor por mim. E como posso não acreditar no nome de Jesus? Transformar. Muitos milagres fiz acontecer, são tantos eu bem sei.
acreditar no nome de Jesus. O que ainda falta acontecer pra você acreditar que Cristo vive? Tome sua decisão, junte-se a nós cantando. Eu acredito no nome de Jesus. Vamos cantar. Sim, acredito no poder que vem da cruz. Freio nas facas estão em suas mãos. Nunca ninguém mostrou tão grande amor por mim. E como posso não acreditar no nome de Jesus? E como posso não em Jesus? Vamos nos levantar para orar? Querido Jesus, hoje nós queremos dizer que nós acreditamos no Teu poderoso nome. Nós acreditamos nos milagres que o Senhor fez no passado e nós acreditamos nos milagres que o Senhor faz hoje em nossa vida. Diante de tantas evidências, Senhor, a pergunta é: como posso eu não acreditar? Senhor, nos dê fé a cada dia para vermos que o Senhor é um Deus que atua milagres ainda hoje em nossa vida. Nos dê convicção de que vale a pena confiar nesse Deus que sabe, nesse Deus que ouve e nesse Deus que vê a nossa angústia. Senhor, por favor, veja, ouça e atenda o clamor e a angústia dos corações que aqui estão. Pode ter pessoas que estão com o coração pesado, angustiado, que estão passando por lutas que nós nem imaginamos, Senhor. Ou que ainda vão passar por situações que nós ainda não imaginamos. Mas, Senhor, nos dê a certeza de que o Senhor está presente conosco agora e que o Senhor já está no futuro também, providenciando tudo aquilo que vamos precisar. Continue nos dando a certeza de que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor não mudou, o Senhor é um Deus de bênçãos e o Teu nome é poderoso. E por isso, em Teu nome, nós oramos, pedimos e desde já agradecemos pelas bênçãos e os milagres que já fez e pelas bênçãos e os milagres que ainda fará. Por Jesus. Amém.